A paz do Senhor a todos. Nesta tarde queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é uma honra poder estarmos aqui neste momento trazendo o estudo da palavra do Senhor. Estamos fazendo um trabalho da Escola Bíblica Dominical, a qual o nosso irmão Sérgio conversou já conosco, por alguns problemas seculares, não poderá fazer as transmissões, mas estou, como pastor de vocês, incumbido de trazer algo da parte do Senhor e vamos, nesta tarde, estarmos estudando a lição de número 7. A lição de número 7 fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a lição de número 7, é a lição do dia 17, que no caso é domingo, 17 de maio de 2020. Como nós estamos ainda na quarentena, as nossas transmissões estão sendo feitas através das lives. Mas eu louvo a Deus porque temos esta ferramenta para podermos estar transmitindo este culto, essas escola bíblica dominical, todos os eventos da nossa igreja AD Paz, através da nossa live. Queremos agradecer tão somente ao nosso pastor Eliseu Moreira, pastor presidente da igreja AD Paz, como toda a diretoria também que está nos apoiando, contribuindo para que esse trabalho venha a ser realizado. Muito bem. A lição de número 7 que fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É um tema muito propício, porque é continuidade das lições que nós estamos sempre trazendo. E temos nesta tarde como texto áureo, neste momento, como texto áureo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Essa parede que está sendo falada aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, fala justamente sobre a separação dos judeus com os gentios. A verdade prática fala sobre a morte na cruz do Calvário. Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, é a história mais triste da humanidade. Foi quando houve a queda no Éden do homem. Então se tornou uma história muito triste, porque o homem ali, naquele momento, ele foi destituído da glória de Deus, por uma desobediência do homem. Nós sabemos que pela desobediência de Adão, ali no Éden, através da queda dele, toda a raça humana, toda a humanidade seria destituída da glória de Deus. E a gente percebe que diante desses fatos, podemos descrever esta queda diante desses fatos. Muito bem. Então, no momento, Cristo desfez a separação entre o povo gentil e o povo judeu. O povo judeu. Muito bem. Cristo se fez carne e cumpriu a lei e a sua integridade. Ou seja, ele veio em carne, ele veio em corpo para que viesse trazer a sua integridade para conosco. Deus ama todos de igual modo, por isso não faz acepção de pessoa, entre gordo, magro, negro, branco, não. Ele não faz acepção de pessoa, de nenhuma naturalidade, de nenhuma nacionalidade, pelo contrário, ele ama. Ele tem esse amor incondicional. Bendito seja, sim, o nome do Senhor. Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda inimizade. Isso nós vamos aprender mais adiante, que diante do seu amor,
do seu infinito amor, através até das cartas de Paulo. Paulo cita muito sobre o amor ao próximo, o amor aos outros. Então, mais à frente, nós podemos observar alguns fatos e relatos que nós vamos ter adiante. E o ministério da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Então, através do sacrifício da cruz, nós fomos efetivados em memória, podemos ter uma oportunidade, uma nova oportunidade de estarmos presentes na presença de Deus, na presença de Cristo, tendo uma nova oportunidade e hoje de sermos chamados filhos de Deus. Porque até então, antes de nós não conhecermos ao Cristo da salvação, nós éramos tidos como uma criatura de Deus, como Adão era a criatura de Deus. Mas no momento que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, nós tornamos sendo chamados de filhos de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, a minha vida, assim Jesus trazendo para os dias atuais, diz que a minha vida ninguém tira e vos dou a resgate de muitos. Onde nós podemos encontrar isso? Nós vamos estar encontrando no Evangelho de João. Procurar aqui para que possamos usar a Bíblia e venhamos entender melhor. Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículos 17 e 18, que Cristo diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, tanto ele podia tornar a dar a sua vida, como ser tomada. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder também para tornar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Com essa palavra, com essa menção, nós vemos que o próprio Cristo, havia o poder sobre as mãos dele, sobre ele, de tirar e também de dar a vida, a sua própria vida por nós. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao versículo 19. Amém? Muito bem, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para Cristo em si mesmo, dos dois, um para o novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis ou estava longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Esta é a leitura bíblica em classe, onde nós vamos ganhar vários proveitos desta lição, falando sobre alguns comentários. Dentro da introdução, que já adiantamos aqui para vocês, nós vimos a lei da queda do homem, da história da humanidade.
nós podemos também ver que foi pela graça que nós fomos alcançados. Pela graça não significa de graça, nada foi de graça. Pela graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos tal misericórdia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu a condição de termos uma nova oportunidade de alcançarmos a misericórdia de Deus. Então, graça significa favor imerecido. Então, nós alcançamos esse favor imerecido de Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 10, vamos ler aqui João, capítulo de número 10, versículo 17 e 18, nós aqui trouxemos justamente essa mensagem, que por isso o Pai que me ama, porque deu a sua própria vida para tornar a tomá-la. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Cristo deu a sua própria vida para nos dar a vida eterna, para nos dar a oportunidade de termos uma vida para sempre nas mansões celestial para com Ele. E da mesma forma, ninguém nos pode tirar dele, mas eu de mim mesmo a dou e tenho poder também para tornar a tomá-la. Então, da mesma forma que Ele deu, Ele pode também tomar a vida do ser humano. Estamos passando nesses últimos dias um grande problema na nossa economia social, num problema praticamente também de enfermidade, no problema que tange a sociedade diante dos acontecimentos que estão havendo em todo o mundo, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. A esfera de todos os continentes estão passando por crise econômica e crise também na parte da ciência, a qual a pandemia está trazendo várias mortes, óbitos, e que possamos abrir os nossos olhos para que possamos ver que Cristo, através da sua infinita misericórdia, nos deu a vida e Ele mesmo pode tomar a nossa vida. Se nós estamos aqui nesta noite, neste momento, nesta oportunidade, é porque Deus nos deu uma oportunidade única para que nós possamos abraçar esta oportunidade. Oportunidade única para termos com o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, para termos essa oportunidade de galgar, alcançarmos o objetivo que é chegar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar em alguns tópicos e subtópicos da lição. Um dos tópicos diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens, ou o inclusivismo religioso criou a inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Aí a gente vai entrar no subtópico agora, para que depois venhamos dar continuidade na explicação, para que vocês venham a entender. A parede da separação entre os homens trata de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra como proibição de acessar aos estrangeiros. Os extremismo judaico, quando esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego, ou seja, um gentio,
ultrapassar esta barreira. Isso nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do versículo 28 ao versículo de número 30, que fala justamente nesse momento da prisão de Paulo, quando ele foi acusado de permitir que um gentil viesse ultrapassar esta barreira para ter esta oportunidade também de ser alcançado pela graça que nos foi dada como cidadão, os cidadãos dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. A derrubada da parede, da separação, o apóstolo declara em Cristo que foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual. Ou seja, se nós formos levar ao pé da literatura cristã, isso mostra que dentro da fala do apóstolo Paulo, fala aqui praticamente sobre o santuário, que o santuário de antemão só poderia entrar diante do santuário os sacerdotes, porque os sacerdotes eram homens a qual, dirigidos por Deus, iam entrar diante do santuário e ali fazer sacrifícios para que pudessem ser apresentados a Deus. Então, diante da arca, diante do santuário, eles tinham o acesso livre para entrar ali. Mas de um momento que literalmente as barreiras foram rompidas, as muralhas foram rompidas, como espiritual, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, o véu se rasgou. E aí nós tivemos já, em algum momento, a gente já percebe que até o momento dos sacerdotes, eles tinham livre-arbítrio, eles tinham o livre acesso de levar a palavra de Deus ao homem. Ele trazia a palavra de Deus e levava aos homens. Mas de repente, depois desse momento que foi rasgado o véu, nós tivemos a oportunidade, através de Cristo Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, tivemos o contato e a oportunidade de levarmos a palavra diante dos homens, diante das pessoas. Então todos nós ali tivemos, através do véu que foi rasgado, temos a oportunidade hoje de termos um contato direto com Deus, temos um contato direto com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, não somos mais forasteiros, mas somos a família de Deus, temos a presença do Pai, e pelo sangue de Cristo tivemos esse livre entrada no santuário de Deus. Ou seja, hoje nós fazemos parte desse santuário. Quando nós entramos diante do nosso quarto, quando nós entramos diante da presença de Deus em um local reservado e começamos a pedir a Deus para que Deus venha nos trazer, pela sua infinita misericórdia, a oportunidade de sermos e de termos a situação controlada em nossas vidas. Ou seja, não precisamos mais de um intermediador, mas sim nós somos ligados direto com Deus, através de Cristo Jesus. Então, quando nós oramos assim, através de Cristo, através da infinita misericórdia de Cristo, oramos a Deus e pedimos misericórdia a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, existem alguns conceitos básicos que nós podemos entender sobre até algumas leis dos mandamentos do Senhor. Aprendemos que diante dos fatos, diante da ressurreição, diante de algumas passagens bíblicas que nós possamos entendermos justamente sobre o Cristo e a sua reconciliação com Deus.
No momento que houve essa reconciliação, nós tivemos assim um acesso direto para com Deus. Então, nesta noite, o conceito da lei, dos mandamentos, é a compreensão desse conceito que repousa na visão tripartida da lei mosaica e da moral. A cerimônia assível, que na verdade são três esferas da mesma lei que vamos estar falando neste momento. Uma delas, da lei, é a lei civil, que diz a respeito aos israelitas como cidadãos. A outra, é a lei moral, que permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a terceira é a lei da cerimônia, a lei citada como sendo a circuncisão, ou seja, o sacrifício, comidas, bebidas, dias de festas, luas, os dias de sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a sua hostilidade deles para com os gentios. E então, essa terceira lei da cerimônia era praticamente praticada dos judeus e que nós, gentios, não trouxemos para os dias atuais, que é justamente alguns sacrifícios que eles praticavam, comidas, bebidas, dia de festas, lua nova, que tinha os seus rituais, e também o momento do sábado, que nós não trouxemos para os dias atuais da nova aliança, do novo momento com Cristo Jesus. Então, com tudo isso, fica claro que como cidadãos, a gente tem até uma passagem que nós podemos até ilustrar, falando aqui sobre cidadãos. Vamos estar fazendo uma leitura aqui no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu abri aqui para que nós possamos estar nos acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 36 ao 38, para que venhamos entender da melhor forma possível. Que diz assim, prestem atenção o que aconteceu aqui. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saíde e ides em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora da prisão. Então, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, foram confortados e confortaram, depois e o partiram. Bem dizemos que este momento, que nós estamos lendo aqui, dentro desse contexto do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo foi preso injustamente, mesmo sendo um cidadão romano, foi açoitado, e como cidadão romano havia direitos e deveres. Como hoje nós, cidadãos brasileiros, temos nossos direitos e nossos deveres por sermos cidadãos brasileiros.
assim da mesma forma o apóstolo Paulo tinha seus direitos e deveres por ser cidadão romano. Então, o que levou à prisão, mesmo sem saber que ele também tinha cidadania romana e que tinha seu dever, mas tinha seu direito. E isso não foi trazido naqueles dias atuais, e não foi regido pela lei romana. Porém, açoitaram, prenderam injustamente, sem nem saber que eram cidadãos romanos. Então, com isso, nós vemos nesta noite trazer e mostrar para vocês a grande importância da moral que permanece em vigor até hoje em cada cidadão a qual o país que ele pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar uma pausa neste momento, tá certo? Para prosseguirmos dentro do segundo tópico, que fala sobre a paz, pela paz de Cristo fez um novo homem. Amém? Então, desse modo, essa paz que repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre os judeus e o gentio, agora é o único povo em Cristo Jesus. Nós vemos que há uma visão, que todos nós somos filhos de Deus. Todas as pessoas dizem por aí, eu sou filho de Deus. Todos dizem, eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro, que, na verdade, isso não é um fato. Primeiro porque nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dizendo assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, significa que nós, antes de conhecer Jesus, nós somos recebidos, nós somos tidos e vistos como criatura. Mas se nós tivermos verdadeiramente como criatura, de forma positiva, passarmos a recebermos Cristo como um único e suficiente Salvador, deixamos de ser criatura para sermos chamados de filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, com muita liberdade na presença de Deus, ele, diante de todos os outros fatos, ele sempre costumava também pregar o amor que estava dentro do seu coração, as pessoas, para conhecer o verdadeiro Cristo, que Cristo veio para dar vida e vida em abundância ao ser humano, porque todos precisamos de Cristo, todos nós precisamos que Cristo venha viver em nossa vida. Estamos nos últimos dias, passando pelos últimos dias na terra. Nós não sabemos quando Cristo pode chegar em nossa vida, ou até mesmo a morte pode chegar a hoje. Que possamos nesta noite fazermos uma autoavaliação, fazermos uma reflexão. Pensamos que se hoje Jesus Cristo não chegar hoje, mas a morte pode chegar antes. E se morrermos com Cristo, será que no último dia poderemos ressuscitar com Ele? Que possamos fazer uma análise neste dia, que possamos fazer uma autorreflexão, que possamos nesta noite termos uma avaliação, como que eu estou, como é que está a minha vida diante de Deus. Será que realmente, de fato, eu estou na presença de Deus? Será que de fato eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que de fato eu aceitei Jesus para morar no céu? Porque muitos estão parando na caminhada, porque muitos estão desistindo numa pequena pandemia que está acontecendo, apenas um dedo de Deus sobre a humanidade. Muitos estão regressando, muitos estão voltando e desistindo da caminhada. Mas nesta noite eu te digo, não desista da caminhada, não desista deste caminho que Jesus colocou em sua vida, porque um dia você, aceitando a Ele, você decretou que você seria chamado filho de Deus. E filho, ele tem por herança, e herança é todo momento que nós vamos ter a oportunidade de chegar no céu. Por herança nós vamos recebermos, por herança, todas as coisas que Deus tem preparado para nós no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E fazendo já a conclusão
da lição, que ela pode se estender muito mais, mas o vídeo não vai ser possível, porque realmente leva muito tempo para que possamos editar esse vídeo, mas a conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, e em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro, e desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então nós hoje podemos ser colocados como o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que andar com a mesma mente, porque a cabeça é Cristo, mas o corpo de Cristo somos nós. Então, com o corpo de Cristo, temos que andar justamente dentro dessa visão espiritual, nesta visão com Cristo. Assim ordenou a igreja a andar de forma verdadeiramente espiritual. Então Cristo nesta tarde, nesta noite, até então, porque estamos entrando pela noite já, trouxe para nós uma certa visão espiritual, trouxe uma visão que nós possamos ter esta mesma concepção que Ele trouxe a cada um de nós, esta oportunidade de sermos nesta noite, sermos chamados de filhos de Deus. Se um dia eu aceitar a Cristo como Salvador, eu serei chamado de filho de Deus. Então tenha você nesta noite uma oportunidade. Adentre no seu quarto, peça perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Ele quer que você venha reconhecer, que você venha ter reconhecimento que você é um pecador, porém você está arrependido dos seus próprios atos e pecados. Porque aquilo que parece aos teus olhos bons, para Deus não é bom. Aquilo que parece aos teus olhos que é uma coisa boa, para Deus talvez não seja bom. Então que venhamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ter um novo nascimento, um nascimento concreto com Cristo Jesus, para que venhamos ter essa comunhão, para que venhamos ter essa junção novamente com Cristo Jesus. Então venha você nesta noite fazer parte desse trabalho, desse novo reconhecimento que Deus tem para com cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui fica esta lição. Não podemos trazer todo o tema que nós queríamos trazer dentro da lição, para que o vídeo não venha ter uma extensão maior e você que está em casa venha ter a oportunidade de ver. Mas uma coisa eu posso lhe dizer nesta noite: que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar uma oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia de daqui a pouco, não sabemos o dia de alguns minutos, o segundo, porque a nossa vida foi entregue ao Senhor. Então, se foi entregue ao Senhor, tanto o ímpio como o justo ou o injusto passarão por dificuldade, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflição, mas tivéssemos bom ânimo. Mas ter bom ânimo com Cristo é bom, tranquilo. Vamos passar muito bem, sabemos que a vitória vem, mas passar sem Cristo, aí já não corresponde a nós, corresponde ao Deus do céu. Os Deus que fez o céu, que fez a terra, que nos criou e deu mais uma oportunidade de um dia chegarmos até Ele. Tivemos os dois lados da moeda, tivemos o lado praticamente com Cristo e um dia quando nós tivemos oportunidade no mundo. E eu percebi que no mundo nada poderia nos trazer como lição, mas Cristo hoje pode lhe trazer uma lição de gratidão, de amor fraterno, de amor de pai e de dar uma oportunidade de você ser chamado hoje de filho e não mais de criatura. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e farei uma oração neste momento pela sua vida. Se você quiser entregar a sua vida como único suficiente Salvador, a oportunidade é essa.
dobre seu joelho aonde você estiver e eu vou estar ministrando uma oração pela sua vida. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Não tem problema. Jesus quer te receber nesta noite mais uma vez, te dar uma mais oportunidade. Quem sabe seja a última oportunidade que Cristo está lhe dando na noite de hoje. Então deixa eu orar e como profeta de Deus, como ministro de Deus, ministrar sobre a tua vida bênçãos espirituais no nome de Jesus. Assim oramos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, queremos te apresentar a todos aqueles que têm participado da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Algo assim, Senhor, que nós fizemos, Senhor, com muito amor, com muito carinho. Não podemos trazer toda a lição devido ao vídeo, Senhor, que foi reduzido no máximo, para podermos trazermos aqui o máximo para que a tua igreja venha refletir no ensinamento da tua palavra, Senhor. Continua nos capacitando, continua nos orientando, porque nós não somos o dono da razão. A razão é tua, Senhor, o poder é teu. Senhor, a fé é nossa, mas tudo é teu, Senhor. Tudo que nós temos, nós somos apenas mordomos daquilo que tu nos constituiu a recebermos para, com graça, com certeza, estarmos aqui nesta noite, Senhor. Abençoa pessoas que estão participando, aqueles que estiveram em todo momento, Senhor. Pai querido, chega com salvação nesta noite, sobre aquelas pessoas que precisam ser salvas pela fé e que precisam ser chamados de filhos de Deus, filhos de Cristo. Tenha nova oportunidade, aquelas pessoas que estão longe, que estão fora, Senhor, mas hoje querem fazer um novo pacto, querem fazer uma nova aliança contigo, Senhor. Recebe eles, Senhor, novamente como filho. Dê uma nova oportunidade a eles, Senhor. Não sabemos até que momento ficaremos aqui na terra, mas nós temos a certeza que se partirmos hoje contigo, seremos recebidos lá no céu, Senhor, nas mansões celestiais por ti, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, dá uma noite tranquila, um sono reparador e que possamos estar debaixo da tua mão sagrada. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero só dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que sexta-feira que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, estaremos aqui, eu e você, participando de mais uma Escola Bíblica Dominical da nossa igreja ADEPAZ. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.